Vamos trocar essa ideia aqui com a galera, porque tem várias coisas acontecendo. Uma das coisas que aconteceu ontem, Felipão, foi o... a estreia do programa do Galvão Bueno. Porra, Galvão Bueno que, pô, aquele início ali, velho. Putz. Nostálgico, hein? nostálgico, velho. Nostálgico. Você vê ali, senti falta do Luxemburgo, que foi anunciado como participante fixo do programa e não esteve lá. Não Vai sei o... semana que vem. Semana que vem? O Galvão falou aí no final. Ah, então Semana beleza. que vem estaremos aqui, eu, o Casão, o Mauro e o Luxemburgo. Ah, entendi. Então ele abriu espaço pro Ronaldo nesse primeiro Abriu, programa, abriu. entendi. Dito isso, assim, só ali os tubarões da mídia brasileira, né? Mauro Naves, o Casão, o Falcão, que tá meio lelé da cuca, mas tudo bem. Nossa, cara, E tá estranho, né, tá, cara? tá completamente estranho. Parece que tá em outra rotação, assim, jeito de Exatamente. falar e tal. Além de tudo isso, você tem ali você teve o Ronaldo, a participação do Ronaldo. Eu achei que no fim, assim, o programa virou ali, naquela primeira parte, um programa de entrevistas pro Ronaldo. É, Que, putz, sabe, o Ronaldo respondendo as mesmas coisas de sempre. Eu é. esperava um formato mais bem amigos. Vamos até dar uma olhada aqui na resenha que fez o Alan Simon, lá Uau. no UOL, cara, na coluna dele, ó. Estreia de Galvão na Band revive bem amigos sem o mesmo clima de rodada. É isso, cara. Resumiu bem no título. O programa Mas assim, Galvão. você não achou que, Ah, que o cenário lembrou muito o Sport TV, assim? Parecia que você muito, tava no Sport TV, velho. muito. E eles fizeram isso Igual, velho. de. É, exatamente. Faltou, acho Exatamente. que faltou. Eu tava até brincando com o João Lourenço lá no Instagram. Um abraço pra ele. Ele falando, cara, impressionante, os caras meteram o cenário do Bem Amigos do Sport TV, parece que eu tô em 2009, assim. Aí eu falei, só faltou o Bodão, o Wagner Vilaron, o Arnaldo. Seria do caralho, né, mano? E o Boda. Galvão, o Galvão ficou falando toda hora do Arnaldo. Daqui a pouco o Arnaldo tá mandando mensagem aqui, quer É, participar? é. Tipo, jogando as indiretas pra produção, assim, contrata o O cara. Arnaldo seria importantíssimo, cara. E o Demais, Bodão demais. também. Bodão Bodão, também. Pô, o Bodão é porra, tem que, raiz, velho. tem que meter mais umas 3 cadeiras ali, mano. Com Pouca certeza, velho. cadeira, mano. Pouca Pouca cadeira, cadeira. pouca Pô, cadeira. você é louco, velho. Tem que formar o time raiz do Bem Dream Amigos. Team ali, cara. É, pô. Pena que ele não se dá mais com o Renato Maurício Prado, né, cara? Ia ser perfeito. Nossa. É o reencontro, já pensou? Imagina. Puta que Pô, os dois pariu, estão velho. mais velhos, amadurecidos, É. enfim. É Vai levar foda. nada dessa vida, velho. Para. Vamos Tá lá, o ligando. programa Galvão e Amigos estreou ontem, né? Cercado de uma grande expectativa pela volta do formato Bem Amigos, comandado por Galvão Bueno durante quase 20 anos no Sport TV, mas agora em TV aberta na Band. O clima foi de nostalgia, o clima de nostalgia foi evidente. O fã que acompanhou as noites de segunda-feira ao longo de 2 décadas se reencontrou com um estilo com o qual se acostumou. Ou quase isso. O clima de pós-rodada típico nos tempos de TV paga ainda não apareceu nessa primeira edição, que ficou centrada nos participantes e temática da seleção brasileira e CBF. Sobrou o último bloco para o Brasileirão, principal competição nacional, que começou no fim de semana e que apareceu no programa a partir de um merchan da Amazon, que transmite o Campeonato Brasileiro com Galvão Bueno na narração, e com uma leitura dos resultados e comentários rápidos sem imagem. O retorno. Os primeiros minutos do programa foram um grande revival da antiga atração na TV paga, com as apresentações dos parceiros fixos de Galvão na Band, Mauro Naves, Casão, o Falcão e todos os antigos companheiros de Globo. Outros nomes, inclusive, como Reginaldo Leme, deverão aparecer ao longo das próximas semanas. Lembrando que ele e o Reginaldo não são muito bem relacionados, não, viu? Depois foram longos minutos de Ronaldo, convidado especial do programa, falando sobre sua candidatura frustrada na CBF. A gente viu bem essa parte. Era uma tônica do resto do programa, Ronaldo falando sobre temas em gerais, como seleção, liga de clubes, SAF, entre outros. É claro que uma ocasião de estreia sempre carrega um peso diferente. O convidado era uma das mais brilhantes figuras da história do futebol brasileiro, craque da última conquista mundial, a corrida há mais de 20 anos, mas Galvão e Amigos vai precisar mostrar nas próximas edições se ficará mais na conversa do que o antigo Bem Amigos. Eu confesso que deu uma cansada num dado momento do programa. Eu falei, pô, legal, nostálgico, mas cansei. Não, os Entendeu? cara ficaram um bom É, tempo
o Ronaldo ali, relembrando coisas que o Ronaldo já falou Não, aí o Falcão falando da 300 vezes. lesão, ai, minha, É, putz, contando aí o Galvão, ai, porque você, aquele médico dos Estados Unidos, porra, velho, a gente já sabe dessa porra de score e salteado, só isso é falta os mais, caras abrir um vinho, cara, isso assim, é mais começar. velho que andar pra frente, cara, É, pô. puta que eu Eu pariu. gostei, eu gostei quando começaram a falar do da candidatura do Ronaldo pra CBF e Sim, tal. Começaram a sim, fazer mas, perguntas. O Mauro Naves tentou, ali como repórter da casa, ele tentou direcionar o papo mais para uma entrevista mais factual, assim, trazendo coisas da realidade, seleção brasileira, a tentativa do Ronaldo ter sido presidente, o Ronaldo falou sobre o Edinaldo e tal. Ali eu achei legal, interessante, assim, algo mais novo do que o Ronaldo a gente não tinha ouvido falar muito, assim. Mas é. o resto foi mais do mesmo. Aí o ritmo foi bem lento para um programa TV aberta, concordo, mas também mais lento que a atração original do Sport TV, concordo. Contava com VT de gols, fala de jogadores e outros elementos que davam mais dinamismo ao programa e variava mais os assuntos. Só depois de meia hora no ar que entrou qualquer imagem atual que não fosse um estúdio com os convidados. Ainda assim, exibida apenas no telão com um trecho do jogo Argentina e Brasil ocorrido semana passada pelas eliminatórias. Há hipóteses para isso. No Sport TV, o canal pago, era limitado o uso de imagens com gols a rodadas em competições como o Brasileirão, jogos da seleção, entre outros. Agora na Band, que não possui os direitos dos principais campeonatos, as regras são diferentes e restritas a 3% de cada evento. Vai ser mais interessante ver o programa na semana que vem, quando o Galvão poderá utilizar e abusar das imagens da Fórmula 1, produto da casa. O cenário, que também remete muito aos tempos de Sport TV, com a bancada de Galvão no centro e os assentos dos convidados dos dois lados, é bonito. A Band, aliás, tem acertado com frequência nessa área nos últimos anos. Os telões laterais são informativos, usados no começo, por exemplo, para mostrar quais serão os 4 últimos jogos do Brasil nas eliminatórias e suas datas, depois a classificação ainda estatísticas. De novo, era uma estreia, não dá ainda para dizer que vai ser sempre assim, mas o programa não teve o mesmo grau de ligação com o Factual Bem Amigos que o Factual Bem Amigos tinha. Era praticamente um pós-jogo naqueles tempos porque você estava em um canal que transmitia as partidas na faixa anterior. Hoje, em quase 50 minutos de primeiro bloco, nenhum tema foi discutido sobre o Brasileirão, que começou ontem e já teve muitas discussões. Vaias a times que empataram em casa, demissão do técnico do Fluminense, entre outros fatos. Veio o segundo bloco, e mais seleção como tema, nada de clubes brasileiros. Restou o terceiro bloco para finalmente a competição sem tema, mesmo assim após alguns minutos de seleção. E só com resultados no telão e comentários rápidos dos participantes, além de um debate sobre qual time conseguiu o melhor resultado na estreia e os palpites dos 4 favoritos ao título de cada convidado. Claro que também não ajudou o fato de não ter um jogo envolvendo times grandes de São Paulo e Rio de Janeiro na noite dessa segunda-feira, como acontecia muito no Sport TV. Mas o programa de estreia foi tão descolado da rodada do principal campeonato do país que se tivesse tivesse sido gravado um pouco mais cedo, ninguém perceberia. Exceto por informar o resultado de Red Bull 2, Ceará 2, jogo da segunda-feira. É isso, cara. Perfeita análise do Alan aqui. Eu esperava um pouco mais, mas teve o clima de nostalgia e foi só o primeiro, né, Felipe? Vamos ver mais pela Só o frente. primeiro. Vamos ver como é que vai ser esse manejamento aí dos próximos programas quando você tiver um jogo de segunda grande, quando você puder falar mais de Campeonato Brasileiro, como é que eles vão usar essas imagens, se vão poder usar. Enfim, vai ser interessante. Cada programa vai ser uma história diferente, mas só de ver o Galvão de volta ali no ambiente dele, feliz, a gente já fica feliz que, porra, O cara domina, né? esse cara é nosso ídolo. O cara domina a O apresentação, Éden comenta domina. que os 4 grandes era muito melhor aqui, segunda-feira à noite. É, cara. Quem sabe, né? Não, os 4 grandes tinha fibra, né, cara? Não é um programa de amigos, é um programa de na mesa é todo mundo inimigos. Que isso, pô. Não, mas era o Quatro Grandes tinha uma dinâmica totalmente diferente, né? Era um Totalmente, é outra programa meio proposta. vivo, né? É um programa de debate, pô. Programa de Debate. debates. E você vê um São Paulino falando do Palmeiras, um corintiano falando do Santos, o Santista falando do São Paulo. É legal pra caramba, cara. Sem dúvida. É um formato que não existe. Não existe até hoje aí no YouTube, não existe na TV. Enfim, criamos um programa novo.
Quem sabe não volta aí no futuro, Pois mas é. sobre o Galvão, cara, essa questão das imagens eu senti falta também, cara. Eu achei um programa muito dentro do estúdio, assim, pouca ilustração, pouca. O Galvão ainda se perdeu ali no manejamento dos telões ali. Tinha uma hora que ele olhava pro telão errado. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá atrás do Ronaldo É aqui, vamos lá. normal. Normal. E tipo, ficaram falando, eu concordo com o Alan, velho. Ficaram falando muito de seleção brasileira. A seleção brasileira, o assunto seleção brasileira durou quarta-feira. Quinta-feira ele já acabou, assim. No máximo até quinta-feira à tarde, mas ele já acabou depois do derby da final do Paulista, que foi, enfim, transmitido para todo o Brasil. E no final de semana começou o Campeonato Brasileiro com tudo. Todos os times jogando e tal. E eu concordo, eles demoraram muito. Eu fiquei assistindo ali, que eu queria saber a opinião dos caras, se eles iam falar de Flamengo, se eles iam falar de Palmeiras, se eles iam falar de Corinthians e São Paulo, de Santos, de Vasco. E assim, ficaram no raso ali, os resultados da rodada. Aí o Galvão fez uma brincadeira ali, eu quero saber os 4 favoritos de cada um. Aí foi falando ali, daqui a pouco acabou. Aí eu falei, pô, ficaram seleção brasileira, 3 blocos assim. Seleção brasileira, beleza, é um assunto. A seleção brasileira tá sem técnico, tem a expectativa aí do Jorge Jesus. Todo dia sai notícia dizendo que ele toparia assumir a seleção brasileira agora, que ele rescindiria com o Al Hilal para vir treinar a seleção brasileira. Mas assim, eu achei que perderam muito tempo. Ficou um programa meio desconexo, assim, sabe? Desconexo Sim. do factual, ainda mais por ser ao vivo. Então, E esse tipo de ficou só programa, cara, esse. precisa ser factual, cara. Exato, cara. É o Exato. que tá rolando no dia, sabe? Tipo, quem vai ser o novo técnico do Fluminense? É. Sei lá, cara, tipo, a situação do Abel Ferreira, que tá batendo de frente com a imprensa. Então, Tem mais assim, cara. ontem à noite o Abel, bem na hora que começou o programa, ele, no Instagram dele, ele pediu desculpa pra torcida do Palmeiras por conta da fala, enfim, da fala arrogante que ele teve no domingo lá sobre a torcida do Palmeiras. Ele pediu desculpa, poderia ter sido um tema também ali ao vivo. Foi bem na hora que começou o programa. Eu tava no Instagram assim, atualizei e saiu a postagem dele. Eles poderiam ter falado, não falaram. Várias outras coisas, a questão do técnico do Fluminense, como você disse. A semana da Libertadores, que começa amanhã, a partir de amanhã, Libertadores e Sul-Americana. Poderiam ter falado também, enfim. Várias coisas que são quentes do debate futebolístico foram ignoradas para ficar ali em 3 blocos falando do Ronaldo, falando da lesão do Ronaldo em 2000, assim, tipo, porra, velho. Eu entendo, assim, primeiro programa, legal. E outra, eu vi uma notícia, uma informação do nosso querido amigo Gabriel Wacker no Twitter que a audiência foi muito boa, cara. O horário, para esse horário, a Band costumava fazer 0,6 e fez mais de 2 pontos de audiência, assim. Então foi uma audiência interessante, assim, que pode inclusive melhorar nos próximos programas. Assim, ela é uma audiência pra TV aberta que, não é. Bom, pequena não é. Mas, cara, assim, é muito mais do que dava no Sport TV por ser fechado e aberto, né? Uma diferença muito grande. Então, assim. Nesse caso, assim, cara, bom, eu acho que vai ser bom pra todo mundo, acho que a audiência vai crescer. Acho que muita gente abandonou o programa no meio também, viu, Felipe? Sabe, É, assim, eu acho que ele foi mais com uma ideia de mostrar como vai ser do que necessariamente de já começar com o pé na porta. Tipo, pensou-se mais na nostalgia do que em fazer um grande programa. Mas em apresentar a casa. Foi um programa, na verdade, não de número 1, foi um programa de número 0. Sabe? Pra tipo assim, é. a semana que vem começa. É meio que isso, mas aí semana que vem começa de verdade. Esperemos que sim, né? Estaremos na audiência.